Eu vou pedir que vocês abram em 2 textos da Palavra de Deus. O primeiro deles é Tito capítulo 1, versículos de 5 até o versículo 9. Esse texto a gente vai ler, mas abram também as suas Bíblias num segundo texto, que é 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 até o versículo 7. Por quê? Ao longo da nossa aula hoje, a gente vai estar usando esses 2 textos, tanto o texto de Tito como o texto de 1 Timóteo. Então a gente vai usar como introdução o texto de Tito. Agora, ao longo da nossa aula, a gente vai considerar aqui esse texto de 1 Timóteo. A gente vai fazer a junção, vamos assim dizer, desses 2 textos. Tito 1, verso 5 até o versículo 9, e a gente vai recitar todos juntos 1 Timóteo 3, verso 1. Então, acompanhe comigo, por favor, Tito 1, verso 5 até o versículo número 9. Acompanhe, por favor, a leitura desse texto. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Tito, capítulo 1, versículos 5 até o versículo 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados ou insubordinados. Verso 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Verso 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Até aqui, até o verso 9, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Vamos todos juntos a uma só voz recitarmos 1 Timóteo 3:1, todos juntos com aquela força que os irmãos deram bom dia agora há pouco. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Vamos lá? Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. 1 Timóteo 3:1. Meus irmãos, minhas irmãs, eu queria iniciar a nossa palavra, o nosso estudo hoje pela manhã, mostrando um princípio bíblico que jamais deve ser esquecido. Um princípio bíblico que jamais deve ser esquecido. E que princípio é esse? De acordo com a Bíblia, o ser, ele precede sempre o fazer. De acordo com a Bíblia, o ser, ele precede sempre, ou seja, vem antes do fazer. O que eu quero falar com isso? Eu quero dizer que com isso, Deus requer que, primeiramente, nós nos preocupemos com o que nós somos diante dEle, diante de Deus, antes de nós nos ocuparmos com aquilo que fazemos para Ele, fazemos para Deus. Então, Deus quer que nós nos preocupemos, primeiramente, com quem nós somos, para depois nós nos preocuparmos com aquilo que nós fazemos para Deus, fazemos para o Senhor. Porque, infelizmente, a gente tem uma tendência de inverter. Muitas vezes a gente se preocupa com o fazer e a gente não tem um interesse com o ser. E quer ver, meus irmãos, quer ver, minhas irmãs, como isso é um princípio que de fato nós encontramos na Palavra de Deus? Por exemplo, quando a gente estuda o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que foi o primeiro e grande sermão que foi pregado por Jesus Cristo. Como é que Cristo ele inicia aquele sermão? Mostrando quais são as bem-aventuranças, ou seja, as características, o caráter,
as qualidades daquelas pessoas que são cristãs, daquelas pessoas que são seus discípulos. Veja, o ser. E logo após Cristo mostrar aquilo que nós devemos ser, humildes, mansos, misericordiosos, enfim, a gente vê aquela lista lá, do versículo 3 até o versículo número 12, depois disso, aí Cristo mostra aquilo que a gente deve fazer, ou seja, a gente deve ser sal da terra, a gente deve ser luz do mundo. Então a gente não pode inverter esses papéis. Em primeiro lugar, a gente precisa considerar o que nós devemos ser, o nosso papel em si, e depois aquilo que a gente deve fazer. Porque muitas vezes a gente se preocupa em fazer para Deus, sem que a gente tenha, de fato, as motivações corretas dentro do nosso coração. Então, não esqueçam desse princípio bíblico. Que princípio? O ser precede o fazer em relação a Deus. Quando nós tratamos dos ofícios de Jesus Cristo, a gente percebe que esse princípio ele permanece, esse princípio ele continua, ele permanece válido. Por quê? De acordo com os registros que nós temos no livro de Atos dos Apóstolos, nós observamos algumas áreas de atuação que a Bíblia determina não só para aqueles que são diáconos, mas também para com aqueles que são presbíteros. A gente percebe isso e vê isso de maneira muito clara. Contudo, a gente observa que não só a Bíblia mostra o que os presbíteros, os que os diáconos, eles devem fazer. A Bíblia também mostra aquilo que os diáconos, aquilo que os presbíteros, eles devem ser em relação ao seu caráter, em relação à sua personalidade, em relação às suas características, em relação às suas virtudes. É por isso que nós temos textos como esse, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o versículo 13. É por isso que nós temos textos como este, de Tito capítulo 1, versículos 5 até o versículo 9, onde ele reforça as qualificações dos presbíteros. Por quê? E aí eu volto àquele princípio inicial. A gente precisa se preocupar primeiramente com o ser e depois se preocupar com o fazer. Então, na manhã de hoje, a gente vai considerar, meus irmãos, minhas irmãs, as qualidades, as características, as virtudes que devem formar o caráter dos presbíteros, aquilo que eles devem ser em si. É por isso que o tema da nossa aula na manhã de hoje é presbíteros, suas qualificações. Presbíteros, suas qualificações. Então, na manhã de hoje, a gente vai ver pelo menos 20 qualificações que devem marcar em certo grau aqueles que aspiram o episcopado, que devem marcar em certo grau aqueles que exercem o papel de presbítero, seja os presbíteros regentes, que são aqueles que a gente vai escolher aqui na igreja, seja os presbíteros docentes, que são aquelas pessoas que são pastores, que estão no exercício do ministério pastoral. Por quê? Porque o ofício de presbítero envolve essas duas classes, vamos assim dizer. Aqueles que são chamados para o ministério em tempo integral, em tempo parcial, e aqueles que serão os superintendentes, os anciãos, os pastores que auxiliarão os outros pastores dentro da igreja de Jesus Cristo. Então, quando a gente fala assim de presbítero, cada pastor do ministério, ele é um presbítero. Bispo, cada pastor do ministério, também ele é um bispo. Então, é uma palavra que serve também a nós, que somos ministros do Evangelho, ministros da Palavra de Deus. E a gente vai perceber, meus irmãos, a gente vai perceber, minhas irmãs, que existem pelo menos 7 áreas de qualificações que a Bíblia exige para aquelas pessoas que aspiram ao episcopado, aquelas pessoas que desejam ser presbíteros, pastores, bispos. Quando a gente vai ver, são 20 qualificações, e quando a gente vai subdividir, a gente vai perceber que essas 20 qualificações, elas vão estar presentes em 7 áreas. Aí talvez a pessoa possa até perguntar, mas é muito mais do que o que se exige do diácono, né? Em certo sentido sim. Por quê? Porque os presbíteros são pastores.
né? Eles estão nessa responsabilidade não só de gerir a parte da ação social, mas de gerir toda a igreja na área do ensino, na área do aconselhamento, na área da supervisão. Talvez seja por isso que as qualificações dos presbíteros, bispos, pastores, elas sejam em maior número e cubra mais áreas do que as qualificações dos diáconos. Eu, pelo menos, parte desse pressuposto, pode ser que eu esteja enganado. Então, na manhã de hoje, a gente vai trabalhar cada uma dessas áreas. Então, eu vou procurar ser bem sucinto, eu vou procurar ser bem objetivo, porque eu estava até fazendo as contas, né? São 20 qualificações. Se eu passar 3 minutos considerando cada uma, aí já vão dar 60 minutos, 1 hora. Então, eu vou ser bem sucinto nelas, e aquelas que forem necessárias detalhar mais, a gente detalha, ok? Até porque algumas são autoexplicativas, não precisa de tanto detalhamento assim, certo? Então, vamos lá, vamos considerar as áreas que compõem as qualificações daqueles que aspiram a episcopado, daqueles que querem ser presbíteros, daqueles que são pastores sobre a igreja de Deus. A primeira área, meus irmãos, a primeira área, minhas irmãs, é a área familiar. A área familiar. A gente percebeu que isso também envolve as qualificações dos diáconos. Então, abram por favor aí, a gente vai fazer essa leitura nos 2 textos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, e depois Tito 1,6. Tito 1,6. Que a gente vai ver que há pelo menos 2 qualificações. 2 qualificações aqui na área familiar para os presbíteros, para os pastores, para os bispos. Então vamos lá. 1 Timóteo 3, desculpa, versículo 2. Diz o seguinte: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. A gente vai ver isso lá na frente. E prossegue Timóteo. E prossegue Paulo, melhor dizendo a Timóteo: esposo de uma só mulher. Esposo de uma só mulher. Abram aí também Tito, capítulo 1, versículo 6. Tito, capítulo 1, versículo 6. Olha só o que Paulo diz agora a Tito, em relação aos bispos, aos presbíteros, aos pastores. Alguém que seja irrepreensível, veja, marido de uma só mulher. A gente viu isso em relação aos diáconos. Na prática, significa dizer que um presbítero ele não pode ser um polígamo, ou seja, uma pessoa que tenha várias mulheres. E também, na prática, significa dizer que um presbítero ele não pode ser um adúltero, não, jamais. Deve ser alguém que deve nutrir um bom relacionamento com a sua esposa, por 2 motivos. Em primeiro lugar, para que ele venha a ser padrão, exemplar em relação aos demais, e uma vez que ele tenha esse exemplo em relação ao relacionamento que ele nutre com a sua esposa, quando necessário, ele possa ter a autoridade suficiente de exortar os irmãos ou as irmãs nesse mesmo sentido. Então, observe que essa é a primeira qualificação na área familiar que a gente observa em relação ao presbítero, esposo de uma só mulher. Mas não só essa. Em segundo lugar, que ele governe bem, a sua casa, que ele governe bem o seu lar. Ainda em Tito, versículo 6, capítulo 1, Paulo diz, olha só, que tenha, veja, filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, no caso os filhos. Versículo 7, veja, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como deve ser de Deus, e aí ele vai prosseguir. E aqui, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5, olha só o que Paulo fala aqui, dentro dessa atribuição de governar bem a sua casa, o seu lar. Versículo 4, de 1 Timóteo capítulo 3, Paulo diz, em relação aos presbíteros, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Versículo 5, por quê? Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como
cuidará da igreja de Deus. Então, a palavra governar aqui significa presidir ou ter autoridade, literalmente falando. Presidir ou ter autoridade. No caso em questão, exercer autoridade sobre sua esposa, exercer autoridade sobre os seus filhos, exercer autoridade sobre todo o seu lar no seu sentido geral. Uma vez que o presbítero, ele governa bem a sua casa, ele vai ter as condições necessárias de governar bem o quê? A casa de Deus, a igreja. Então, dentro do argumento do apóstolo Paulo, ele usa justamente esse princípio. Ora, se uma pessoa sabe governar bem a sua casa, que de certa forma tem um número menor de pessoas, então ele vai ter pelo menos as condições necessárias para governar a igreja, que vai ter um maior número de pessoas. E o contrário também é verdade. Se ele não consegue governar bem sua esposa, seus filhos e o seu lar como um todo, como é que ele vai governar a casa de Deus, a igreja de Deus? Então, isso aqui é uma prerrogativa, e de forma que não pode ser alterada. E a gente observa que existe também essa qualificação. E veja que essas duas qualificações, elas envolvem a área familiar. Então, um presbítero, como acontece também em relação ao diácono, são pessoas que, em relação à sua vida familiar, de certa forma, são exemplares nesse sentido. Isso não quer dizer que os demais crentes, que as demais pessoas cristãs, elas não devem ter esses cuidados. Sim, devem ter. Agora, o que a gente está enfatizando é que aqueles que são oficiais possam ser exemplares nesse sentido. Não só de ser marido de uma só mulher, mas também de governar bem a sua própria casa. Porque, do contrário, ele acaba sendo, de certa forma, prejudicado no exercício do seu cargo e, de certa forma, desqualificado para esse ofício. Então, a primeira área, a área familiar, seja como marido de uma só mulher, seja governando e governando bem o seu lar, a sua casa. É a primeira área, ok? Em segundo lugar, na área financeira, na área material, vamos assim dizer. Na área financeira, na área material. Então, o que é que um presbítero, o que é que um bispo, o que é que um pastor, ele não pode ser? Ele não pode ser duas coisas. Ele nem pode ser avarento, nem tampouco pode ser cobiçoso, invejoso. Vamos olhar o que a Bíblia diz em relação a isso aí. Abram aí, 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3. A parte final do versículo 3. Mas eu vou ler todo o versículo 3. Olha só o que diz aqui a palavra. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, veja, não avarento. Não avarento. Significa, literalmente falando, não amante ao dinheiro. Então, exige-se de um presbítero que ele tenha amor pelo rebanho e não tenha amor pelas coisas materiais. Amor no sentido de apego. Amor no sentido de ter isso como uma coisa prioritária em relação à sua vida. Por quê? Porque as coisas materiais, meus irmãos, minhas irmãs, quando não bem trabalhadas no nosso coração, acaba sendo motivo da nossa idolatria, da gente colocar o nosso coração em primeiro lugar nessas coisas. E aí vai se perder por completo o amor que os presbíteros devem ter pelas ovelhas de Deus. Na verdade, esse princípio ele deve acompanhar a todos nós que somos cristãos. Então, ele não pode ser avarento, amante das coisas materiais, amante ao dinheiro, no sentido de se apegar a ele. É a primeira coisa. E a segunda, ele não pode ser cobiçoso. Olha só, Tito, capítulo 1, versículo 7. Tito, capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler todo o verso, mas eu vou chamar a atenção para a parte final do versículo 7. Olha só, Tito 1, 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despensê de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, veja, nem cobiçoso de torpe ganância, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, aqui se proíbe do presbítero a cobiça,
pelo lucro, o lucro inadequado, o lucro fraudulento. Então, não é que você não tenha o desejo, entre aspas, não venha ter a ambição de lucrar em relação àquilo que você faz em termos de atividade secular. Não, muito pelo contrário. Mas aqui que esse lucro não seja resultado de coisas que são ilegais, de coisas que são erradas, de coisas que são pecaminosas. O sentido justamente é esse. Então é por isso que Paulo ele exorta para que os presbíteros eles não venham ser cobiçosos, no sentido de desejar coisas ilícitas e querer enricar através dessas coisas ilícitas. Então, quem lidera o rebanho de Deus não pode nutrir esse tipo de sentimento no seu coração, no seu interior. Então, são duas atribuições que estão relacionadas à segunda área. Que segunda área é? A área financeira. Então, área familiar, marido de uma só mulher, governe bem o lar. Área financeira, não seja avarento, não seja cobiçoso. Então, duas áreas. A área familiar, a área financeira. Terceira área, a área do relacionamento pessoal. A área do relacionamento pessoal. E dentro dessa área, a gente vai observar que existem 6 qualificações. 6 qualificações. Então veja que o presbítero, ele tem que se relacionar com pessoas, né? O pastor, ele tem que se relacionar com pessoas. O bispo, ele tem que se relacionar com pessoas. Ela não pode exercer o seu ofício sem que ela se relacione com essas pessoas. Até porque o pastor tem que se relacionar com as suas ovelhas. Então, um presbítero, como a gente viu com o diácono, é necessário que seja assim. Alguém que se relacione com o rebanho de Deus. Então, nesse sentido, o que é que se exige dele? Em primeiro lugar, que ele seja cordato. Em primeiro lugar, que ele seja cordato. Vejam aí, 1 Timóteo 3,3. 1 Timóteo 3,3. Cordato. Olha só. Diz o seguinte: não dado ao vinho, não violento, porém cordato. O que é isso, meus irmãos? Na prática, significa possuir um espírito manso, um espírito pacífico, um espírito sensato, um espírito prudente. Manso, pacífico, sensato e prudente. O presbítero, ele precisará lidar com opiniões diferentes e até mesmo com oposição, seja dos seus pares, seja do próprio rebanho de Deus. Logo, entende-se a necessidade dessa qualificação. Que qualificação? Dele ser cordato, ou seja, manso, pacífico, sensato e prudente. Primeira qualificação, no relacionamento com as pessoas. A segunda qualificação, que ele seja inimigo de contendas. Que ele seja inimigo de contendas. E a gente volta mais uma vez para o versículo 3, que diz: não dado ao vinho, não violento, porém cordato, e ele complementa, inimigo de contendas. A palavra contendas aqui vem do verbo contender, significa debater, significa disputar, significa litigiar, significa demandar. Então, o presbítero precisa ser uma pessoa pacífica e pacificadora e não um criador de casos. Agora, aqui eu tenho uma ressalva. Ser pacífico não significa consentir com o erro. Porque muitas vezes a pessoa diz, né? Ser pacífico, sou pacífico, então quando tem uma coisa errada, não vamos deixar as coisas como estão. Não. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas a gente viu como foi que ele agiu quando Miriam, quando Arão se rebelaram contra ele. Então, o ser pacífico aqui, ele não isenta a nossa responsabilidade de termos zelo pela ética, pela moral, pelo bom costume, porque isso é inegociável. Inegociável na igreja de Deus. E se preciso for, de nós sermos mais duros, assim faremos. Por quê? Essas coisas estão em primeiro lugar. O quê? A ética, a moral, os bons costumes, o espírito cristão. Então, é nesse sentido geral que a gente fala sobre a inimizade de contendas. Então, ele precisa ser cordato, inimigo de contendas. Em terceiro lugar,
na relação com as demais pessoas, ele precisa ser hospitaleiro. O presbítero, obrigatoriamente, ele precisa ser hospitaleiro. Veja aí, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. E depois a gente vai para Tito 1:8, certo? A gente vai observar que essa qualificação aparece também lá, na carta de Tito. A hospitalidade. Diz o seguinte: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, veja, hospitaleiro. Tito 1:8 diz o seguinte: antes, falando em relação aos presbíteros, que eles sejam hospitaleiros. A palavra hospitaleiro, literalmente falando, significa amigo dos forasteiros, amigo dos viajantes, amigo dos peregrinos. Literalmente falando, significa isso. Diz respeito à disposição de acolher bem as pessoas, sobretudo aquelas que têm necessidade e passam por tribulações. Essa qualificação da hospitalidade revela o coração amoroso do líder, do presbítero, que obrigatoriamente ele tem que ter, demonstrando amor, demonstrando cuidado, demonstrando interesse pelas pessoas em harmonia com o seu lar. Então, um presbítero, ele tem que ter as portas abertas da sua casa. As portas abertas da sua casa, para receber aqueles que estão carecendo de auxílio, de ajuda, de uma conversa amiga, de um aconselhamento. Então, não se concebe essa separação, vamos assim dizer. Eu sou pastor lá na igreja, em minha casa não. Não existe isso. Infelizmente, hoje a gente observa isso, né? Os grandes pregadores, as ovelhas, se brincar, não sabem nem onde ele mora. Não sabem nem onde ele mora. Tem um pastor bem famoso mesmo, lá em João Pessoa, que é proibido aos membros subir no seu apartamento. Ele atende as pessoas embaixo, proibido, e com a agenda marcada pela sua secretária. Olha só. E às vezes as pessoas gostam, né, desse tipo de gente, né? Mas muitas vezes não sabem como é que elas são. Não sabem como elas são. Então, um presbítero, um bispo, um pastor, obrigatoriamente tem as portas da sua casa abertas para as ovelhas, atendendo, ajudando, acolhendo naquilo que for possível. Então, ele é cordato, inimigo de contendas, hospitaleiro. Em quarto lugar, não violento. Veja, versículo 3 de Timóteo 3, diz o seguinte: não dado ao vinho, ele complementa, não violento. Capítulo 1, versículo 7, de Tito: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, veja, nem violento. Literalmente falando, ele não tem os seus punhos cerrados para esmurrar. A palavra violenta aqui significa isso. Ter os punhos cerrados, prontos para esmurrar. Na prática, deve ser alguém que não exerce autoritarismo sobre o rebanho, nem ainda reage com brutalidade com quem diverge. E aqui existe uma diferença que a gente deve fazer. Uma coisa é você exercer autoridade, e você tem que fazê-lo. Outra coisa é você ser autoritário. Então, às vezes as pessoas misturam, e às vezes pensam que são as mesmas coisas. Não. Quando você exerce autoridade, você o faz dentro do cargo que você exerce, nas prerrogativas que lhe são dadas. Quando você exerce com autoritarismo, é o cargo pelo cargo em si. Me respeite porque eu sou isso. Não, isso é autoritarismo. A gente não pode impor, a gente tem que exercer a nossa autoridade. E é isso que Paulo aqui está falando, no sentido de nós não sermos violentos. Em quinto lugar, nós não podemos ser arrogantes. Em quinto lugar, veja aí, Tito 1, versículo 7. Tito 1, versículo 7. Diz o seguinte: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, e ele complementa, não arrogante. Não arrogante. Então, o presbítero não pode ser alguém soberbo.
Não, ele não deve ser orgulhoso no trato com as pessoas. Alguém que se acha superior e despreza as opiniões dos outros, os sentimentos dos outros, não está qualificado para o ofício de desprezar as pessoas, desprezar as suas opiniões, desprezar os seus questionamentos. Então, não está qualificado para o presbítero, porque o presbítero não pode ser arrogante. E outro lugar, dentro dessa área dos relacionamentos pessoais, ele não pode ser irascível. Versículo 7, quando ele diz, não arrogante, e ele complementa, não irascível. Aqui, literalmente falando, significa dificuldade, facilidade, melhor dizendo, para se irritar. Facilidade para se irritar. Então isso é proibido. Aqueles que almejam o episcopado, ele deve vivenciar as recomendações de Tiago, capítulo 1, versículo 19, quando diz que a ira humana não produz a glória de Deus. Então, é essa a qualificação que também se exige dele, não irascível. Então são 6 qualificações, meus irmãos, minhas irmãs, que envolve essa questão do relacionamento com pessoas. Cordato, inimigo de contendas, hospitaleiro, não violento, não arrogante, não irascível. Todas elas dentro dessa mesma área, dentro desse mesmo aspecto. Quarta área, a área da reputação pessoal. Relacionamento pessoal, R. Reputação pessoal, também R, porque facilita você escrever, Então, basicamente, você vai ter 2 aqui. Ele tem que ser irrepreensível, e ele tem que ter bom testemunho. Irrepreensível e bom testemunho. Olha só o que tem em 1 Timóteo 3,2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Tito 1,7 diz o seguinte, porque é indispensável que um bispo seja irrepreensível. Aqui, meus irmãos, não significa dizer que é uma pessoa perfeita. Não, porque todos nós somos imperfeitos. Aqui, a ideia é de alguém que não fica dando muitos motivos para a repreensão. Porque motivo de repreensão a gente sempre vai dar. A gente vai pecar, a gente vai falhar, mas não de forma constante, dando motivo sempre. Então, é a pessoa que age dentro, fora da igreja, que não tem muitos pecados para serem apontados. Então, a ideia que Paulo está dizendo aqui, está querendo dos oficiais, no caso do presbítero, é irrepreensível nesse sentido. Em segundo lugar, fala de bom testemunho. Timóteo 3,7, desculpa. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora. Então é Timóteo 3,7. Então consiste numa boa reputação perante os de fora da igreja e para aqueles que fazem parte do corpo da igreja de Jesus Cristo, que não sejam desacreditados porque termina dando mau testemunho. A ideia basicamente é essa, entendeu? Que é aquela pessoa que, uma vez que ela tem essa boa reputação, perante os de fora da igreja, então ele não fica dando brechas para que as pessoas venham apontar seus erros, para que as pessoas venham apontar as suas falhas, e como diz aqui, não caiam no laço do diabo, ou seja, nas armadilhas que muitas vezes o diabo procura colocar para que o discreto venha a ser aplicado à igreja de Jesus Cristo. Não, por isso a necessidade dele ter esse bom testemunho. Irrepreensível e bom testemunho. São as 2 qualificações dentro dessa área da reputação pessoal. A quinta área, a área do domínio próprio, foi a que a nossa irmã Francilda destacou. Dentro dessa área do domínio próprio, você observa que existe pelo menos 5 qualificações. 5 qualificações. A primeira delas, ele deve ser temperante. Olha só, 1 Timóteo 3,2, que diz o seguinte: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, veja, temperança. A temperança é a virtude pela qual o homem pode refrear os seus apetites, os seus desejos desordenados. É ordenado aos presbíteros que sejam pessoas moderadas, não só nos seus gostos, mas também nos seus hábitos. Então seria essa temperança
que o apóstolo Paulo ele fala aqui. Aquela pessoa que é moderada, aquela pessoa que é prudente, naquilo que gosta, naquilo que faz. Segundo lugar, ele precisa ser sóbrio. Olha só o que nós temos aí também no versículo 3, que é a sequência da temperança. Esposa de uma só mulher, temperante, e Paulo completa, sóbrio. Literalmente falando, significa prudente. Então, ao presbítero é vedado o quê? Os excessos. Porque é alguém que é capaz de exercer o juízo correto, mesmo em tempos difíceis. Então, ele tem essa prudência. Ele tem essa forma específica de agir com sabedoria. Ele é prudente. Ele é temperante, ele é sóbrio. Também no versículo 2 de 1 Timóteo 3, ele é modesto. É por isso que ele fala, temperante, sóbrio, modesto. Literalmente falando, significa digno, significa bem comportado, significa sereno. Então, o presbítero deve ser alguém cuja mente e os hábitos, eles são disciplinados. Disciplinados nos seus pensamentos, disciplinado nos seus atos. Em quarto lugar, ele não pode ser dado ao vinho. Não pode ser dado ao vinho. Olha só, no início do versículo 3, Paulo diz, não dado ao vinho. Literalmente falando, significa que não se coloca ao lado do vinho. A ênfase dessa exortação, que também você vai ver lá em Tito, capítulo 1, versículo 7, não é apenas de você estar ingerindo bebida alcoólica, mas também ela envolve você estar associado aos beberrões. É requerido do presbítero que não seja conhecido como aquela pessoa que se sente confortável em ambientes de bebedeira e farra. E cá para nós, meus irmãos, hoje, como está liberalizada essa questão de bebidas alcoólicas, não só pelos membros, mas também pelos próprios pastores. Conheço o caso de um determinado pastor que chega a se juntar com seus presbíteros para estarem ali consumindo álcool, tirar foto e botar na internet. Tirar foto e botar na internet. O negócio está muito esculhambado. Muito esculhambado. Muito esculhambado. Entendeu? Então, infelizmente, isso é uma febre. Não tem nada a ver, só um pouquinho. Vai só um pouquinho. Vai só um pouquinho, que você vai ver onde você vai parar. Então, não pode, vicia como qualquer outra coisa. E a gente precisa se resguardar disso. Não existe essa questão de eu bebo socialmente. Existe essa questão de eu bebo socialmente. Ou você bebe ou você não bebe. Entendeu? Então, Paulo diz, não dado ao vinho. Em quinto lugar, tenha domínio de si. Em quinto lugar, olha só, Tito 1, versículo 8. Tito 1, versículo 8. Ele diz, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, e no final ele complementa, que tenha domínio de si. Então, significa dizer que o presbítero deve ter capacidade moral de refrear, de dominar os seus impulsos, as suas inclinações pecaminosas. É exigido que o presbítero ele venha a ser autocontrolado. Então, todas essas qualificações aqui dizem respeito àquelas qualificações que envolvem o seu domínio próprio. Temperança, sobriedade, modéstia, não dado vinho e também que tenha domínio de si. Em penúltimo lugar, para a gente poder concluir o conteúdo todinho hoje, a área da maturidade espiritual. Em penúltimo lugar, que é a sexta área, a área da maturidade espiritual. É exigido que os presbíteros, eles não sejam neófitos. O que significa a palavra neófito? Novo na fé, imaturo na fé, literalmente falando. Olha só, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Paulo diz, não seja neófito. E ele explica, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo.
se exige dos presbíteros, dos pastores, dos bispos que tenham o quê? Maturidade espiritual. Aqui não tem a ver com a idade, meus irmãos, porque muitas vezes você tem crentes que têm idade bem avançada, mas são imaturos como novo convertido, agem como novos convertidos. Por outro lado, às vezes você tem pessoas novas que demonstram muito mais maturidade, muito mais equilíbrio, muito mais sensatez. Então, isso não é questão de idade, de tempo de conversão, não. Isso é questão de crescimento espiritual. Então, no caso específico aqui, o líder, o presbítero, ele não pode ser imaturo no sentido espiritual. Por quê? Para que ele não se orgulhe. Porque quando você não tem esse calejo na sua vida com Deus, a tendência normal é que você se orgulhe, né? Você fique soberbo, altivo. E como consequência, você se condene. Porque essa foi a condenação a que caiu o diabo. Ele, no seu orgulho, quis usurpar o lugar de Deus. Então é por isso que Paulo fala aqui, ó, que não seja neófito para não ceder, que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então tem que ser alguém calejado na fé. Em segundo lugar, precisa ser amigo do bem. Segundo lugar, dentro dessa área, amigo do bem. Olha só o que a gente tem em Tito 1:8. Tito 1:8. Olha só. Antes hospitaleiro, a gente já viu. Amigo do bem. Então, o presbítero, ele deve estar ligado a tudo aquilo que promova o bem, conforme a justiça, conforme a piedade. Promova o bem, conforme a justiça e conforme a piedade. Ele precisa ser justo. Também no versículo 8 aí, ó. Amigo do bem, sóbrio, que no caso aqui seria não dominado pelo vinho também, justo. Então, o que significa ser justo? Aqui é ser reto, ser imparcial, ser íntegro. Então, não ter dois pesos e duas medidas. Com os meus eu tenho um julgamento, com os outros eu tenho outro julgamento. Não, ele é imparcial, ele é justo, certo? E por fim, dentro dessa área da maturidade espiritual, ele precisa ser piedoso. Piedoso. Também aqui, ó, no versículo 8 do capítulo 1 de Tito, sóbrio, justo e piedoso. Então, essa virtude, essa qualificação, ela está relacionada ao amor e ao respeito pelas coisas sagradas. O amor e o respeito pelas coisas sagradas. O presbítero, ele se caracteriza pelo prazer, o prazer nas coisas de Deus, e procura viver de modo que lhe seja agradável, a Deus. Por isso ele é piedoso. Está vendo, meus irmãos? Está vendo, minhas irmãs? Então, ó, quatro qualificações dentro da maturidade espiritual. Não pode ser neófito, tem que ser amigo do bem, tem que ser justo e também tem que ser piedoso. Em outro lugar, a última área, a área pedagógica, a área do ensino, a área da instrução. E eu queria ler esses dois textos. Voltem mais uma vez para Tito 3:2. Tito 3:2. Desculpa, 1 Timóteo 3:2. Depois vai ser Tito 1:9. Desculpa. É Tito e Timóteo, a gente termina misturando, são muitas qualificações. Olha só, Timóteo, primeira carta, capítulo 3, versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Olha o final. Apto para quê? Apto para ensinar. Tito 1:9. Veja, Tito 1:9. Se exige do presbítero o quê? Que ele seja apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, se exige que o presbítero ele conheça as Escrituras Sagradas, Palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, que o presbítero ele conheça as doutrinas bíblicas, sobretudo aquelas que são principais, ele conheça
os princípios bíblicos, as narrativas bíblicas. Não significa dizer que ele vai ter um conhecimento completo, até porque ninguém vai ter, mas ele tem que se destacar por isso. Ele tem que se destacar por isso. Ele tem esse conhecimento num nível mais elevado do que as demais pessoas. Mas não só isso, que não só ele tenha um conhecimento, mas que ele tenha a capacidade de transmitir através do ensino esse conhecimento, essas verdades. MacArthur Júnior, que faleceu agora há pouco, ele disse o seguinte em relação ao presbítero, abro aspas para MacArthur Júnior, ele diz que o presbítero, ele deve ser um professor habilidoso. O presbítero, ele deve ser um professor habilidoso. Conforme eu falei, não significa dizer que ele vai ter um conhecimento completo, entretanto, ele vai ter o conhecimento necessário para combater as heresias, para ensinar o reto caminho e para aconselhar o rebanho de acordo com a verdade e a vontade de Deus. É por isso que o presbítero, obrigatoriamente, ele tem que ter aquilo que nós chamamos de o dom do ensino. O dom do ensino. A gente vai estudar sobre os dons espirituais nessa próxima série acerca do Espírito Santo. E em relação aos dons espirituais, existe esse, que é o dom de ensinar. Então, o presbítero, obrigatoriamente, ele tem que ter esse dom na sua vida, o dom de ensinar. Abra aí, por favor, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Eu estou encerrando, viu, gente? É só para a gente concluir essa parte, porque a gente já fecha esse conteúdo. Aqui vai ser aplicações bem rapidazinhas, certo? Diz o seguinte, ó, Efésios 4, 11. Efésios 4, 11. Em relação aos dons espirituais, com a ascensão de Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo, olha só, e ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e veja, e outros para pastores e mestres. Pastor e mestre não são dois dons diferentes, é o mesmo dom, O IAI não é ir de acrescentar, o IAI é ir de reforçar. Então, os pastores, os presbíteros, os bispos, eles têm que ter o dom de ensino, o ensino da palavra do Senhor. Essa é a área pedagógica, é apenas essa qualificação que nós temos. Então, você viu aqui essas seis áreas que compreendem pelo menos 20 qualificações que são exigidas dos presbíteros. E aí eu concluo. Ao longo do seu ministério, Paulo, ele se preocupava em instituir uma liderança que fosse capaz de dar continuidade ao seu ministério, o ministério de Paulo. Você vai ver isso lá em Atos 14, 23, quando ele institui presbíteros nas igrejas que ele estava fundando. Você vai ver isso na recomendação que Paulo faz a Tito, lá no versículo 5 do capítulo 1, que a gente está considerando aqui, que Tito ele organizasse a liderança através dos presbíteros. Então, Paulo sabia que ele iria passar. Paulo sabia que o seu ministério era limitado. Ele fundava igrejas e partia para outros lugares para fundar outras igrejas. Mas como é que essas igrejas elas iriam se desenvolver se não tivesse liderança? Por isso ele fazia isso, que as igrejas escolham presbíteros para que o meu trabalho missionário, ele venha a ser prosseguido. Então a gente tem que ter sempre essa perspectiva, meus irmãos. A gente vai passar. E a gente tem que deixar outros dando continuidade à nossa obra. Nós não somos eternos. Então, não eram quaisquer homens que Paulo lhe recomendava para que pudesse dar continuidade ao seu trabalho, mas homens que possuíssem certo grau de qualidades, virtudes cristãs. E eu gosto de enfatizar isso.
não significa dizer que os presbíteros e somente eles, que os diáconos e somente eles devam ter essas qualidades aqui. Todos nós devemos ter. A gente precisa amar a nossa esposa, a gente não pode ser ganancioso. Tudo o que a gente falou aqui é de responsabilidade de cada um de nós que somos salvos. Agora, essas qualidades elas têm que ser vistas de maneira mais fácil naqueles que vão liderar. Isso aí não resta a menor dúvida. Porque muitas vezes a gente fica se enganando, né? Não, que o presbítero seja exemplar, que o diácono seja exemplar. Eu não, eu sou só uma ovelha. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, todos nós. Agora, que aqueles que nos lideram se destacam por essas virtudes. Isso aí não resta a menor dúvida, a menor dúvida. E aí, eles precisavam, conforme a gente viu, não só nas qualificações dos diáconos, mas também dos presbíteros, dessas qualidades. E diante disso, o que é que a gente deve fazer? Algumas lições aqui bem rápidas, bem rápidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, que nós oremos em favor dos nossos presbíteros, oremos em favor dos nossos pastores, oremos em favor dos nossos bispos, a fim de quê? A fim de que eles possam corresponder com essas qualidades, porque nós somos homens falhos, sujeitos a falhas, e como a gente falha, a gente muitas vezes falha querendo acertar, às vezes a gente falha querendo acertar, então a gente precisa da oração dos irmãos no sentido da nossa capacitação para fazer aquilo que Deus ele requer de nós e para que nós sejamos aquilo que Deus ele quer que nós possamos ser. É a primeira coisa, o nosso compromisso de oração. Em segundo lugar, o nosso compromisso, nós que somos irmãos, que fazemos parte da igreja, de ajudar os nossos presbíteros a manterem um padrão que se exige deles. Foi aquilo que eu falei agora há pouco, nós somos sujeitos a falhas, e vez por outra a gente precisa de um puxão de orelha, nada de errado em relação a isso, desde que seja feito com respeito, desde que seja feito da maneira certa, desde que seja feito no lugar certo, na hora certa, com sinceridade. Os líderes, eles não estão isentos à falha. Eu sei que isso é muito complicado, né, quando a gente fala isso, porque hoje quando você vai fazer qualquer tipo de correção no líder, qual é a argumentação que se usa? Não toque no ungido do Senhor. Não é isso, né? Via de regra, ele quer se proteger. E ele é orgulhoso. Não, meus irmãos, tem nada demais a gente ser corrigido. Nada demais. Agora eu digo, da forma correta, de maneira respeitosa, no tempo certo, no lugar correto, com as palavras certas, sem problema nenhum. E é assim que a gente vai se aprimorando na nossa vivência cristã. Então, ajudemos. Ao invés de criticar as falhas dos nossos presbíteros, que possamos corrigi-los naquilo que a gente está vendo de errado. Isso é mais difícil, porque ficar falando por trás é muito fácil. Qualquer um faz. Agora chegar assim de maneira cristã, chegar assim de maneira amorosa, ó pastor, ó presbítero tal, está errando nisso, é mais difícil. Mas é isso que se espera de uma igreja madura, de uma igreja madura. Em terceiro lugar, clamemos por homens, para que eles possam ter esse perfil que a Bíblia exige em relação aos presbíteros, para que a gente possa ter pessoas que estejam à frente do rebelde de Deus e que sejam qualificadas para esse fim, para esse objetivo. Para nós que somos presbíteros, e aqui eu me coloco no primeiro lugar da fila, avaliemos as nossas vidas com base nessas qualificações. Essa semana eu procurei fazer esse exercício. As minhas leituras devocionais foram repetidas nesses mesmos textos, no texto de Timóteo e no texto de Tito. E eu estava tentando fazer uma autoavaliação ali, rapaz, com quantos pontos eu estou com esse negócio? E às vezes a gente fica assim meio desesperado. A gente se acostuma tanto, né, em fazer as coisas, que a gente não se preocupa em considerar como é que nós estamos. E eu assumi esse compromisso de estar sempre fazendo essa avaliação com base nesses 20 qualificações, que grau eu estou vivenciando cada uma delas. Eu particularmente falando. Então a gente precisa fazer esse exercício espiritual. E por fim, todos nós que somos irmãos, todos nós somos cristãos, que a gente procure vivenciar essas qualidades, essas virtudes, porque conforme eu falei agora há pouco, elas não são exclusivas a nós que somos pastores, presbíteros, não, elas são extensivas a todos nós que somos salvos no Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando
a sua santa palavra nos nossos corações. No nome de Jesus Cristo. Amém.